Olá, seja muito bem-vindo ao curso técnico para a aplicação da ANSI, a instrução normativa em metro, que especifica os critérios e métodos de avaliação e classificação de eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicas, visando a etiquetagem do PBE Edifica. Meu nome é Renata, eu sou pesquisadora do CB3E e uma das tutoras desse curso. Nesta videoaula, daremos continuidade ao método relativo ao anexo B4 da ANSI, que discorre sobre a avaliação do sistema de aquecimento de água. Resgatando um pouquinho do que a gente viu na aula passada, foram apresentados e discutidos os cálculos referentes à demanda de energia para aquecimento de água e como nós determinamos a fração atendida pelo sistema de aquecimento de água solar ou por recuperadores térmicos. Nós vamos dar sequência com os cálculos das perdas térmicas relacionadas ao sistema, a determinação dos consumos real e de referência, condições de elegibilidade para a classificação A e como realizar a classificação final do sistema. A próxima etapa é o cálculo das perdas térmicas, que são divididas entre as perdas de distribuição, as perdas do sistema de recirculação e as perdas do reservatório. As perdas de distribuição e do sistema de recirculação baseiam-se nas mesmas variáveis, que é o fator de horas de perda na tubulação, o fator de perda da tubulação, que relaciona o diâmetro da tubulação e a espessura do isolamento quando existente, e o comprimento dessa tubulação, e a diferença também da temperatura de água quente para a temperatura de água fria. Aqui, a diferença entre os dois cálculos está no fator de horas de perda da tubulação. Quando a gente está falando de uma tubulação de distribuição de água quente, a gente vai utilizar essa equação aqui, onde o valor a ser utilizado é igual a 2,083 versus o volume dia, e isso para cada trecho I considerado, ou seja, numa tubulação de distribuição de água quente, a gente pode ter vários tipos de canos, né, com isolamentos diferentes. Então, quando isso acontece, a gente tem que fazer o cálculo do fator de horas de perda da tubulação da distribuição de água quente por trecho considerado. Então, para cada um dos tipos ou de especificações de cano, a gente calcula essas perdas e depois a gente soma todas elas. No caso da tubulação de recirculação de água quente, a gente adota o número de horas indicado em projeto de recirculação, conforme a automação ou o acionamento da rede de distribuição do sistema. Se esse valor ele não for fornecido via projeto, a gente utiliza 24 horas. Na sequência, nós temos as perdas do reservatório, que dependem da temperatura de armazenamento do reservatório, da temperatura de água fria, lembrando que esse valor é a média anual da temperatura ambiente da cidade onde se localiza a edificação, a média da temperatura em testes com reservatório em stand-by, e esse valor é um valor fixo em 29 graus Celsius, e a gente tem também a perda específica do reservatório em stand-by, que é fornecida pelo fabricante. Nos casos em que esse valor não seja fornecido pelo fabricante, nós podemos calculá-lo, de acordo com a equação 7.2 da ANSI, que vai ser apresentada um pouquinho mais adiante. No entanto, quando esse valor é calculado, é necessário multiplicá-lo por 2 antes de inseri-lo nessa equação. Quando existirem dois sistemas de aquecimento em uma mesma edificação real, o elétrico e o térmico, as perdas do sistema devem ser calculadas de maneira proporcional e de acordo com a demanda atendida por cada um desses sistemas. Então, aqui nesse slide, temos as equações para as perdas de fonte elétrica e térmica, aqui à esquerda, e à direita a equação referente ao percentual de energia atendido pelas fontes térmicas, que vai entrar aqui na equação de energia consumida para suprir as perdas térmicas atribuídas à fonte elétrica. Agora nós vamos falar um pouco da eficiência dos equipamentos, que é um dado importante para a equação que determina o consumo do sistema. E sobre essa parte, algumas premissas têm que ser seguidas. Quando existir apenas um aquecedor, a eficiência do sistema de equipamentos é a própria desse aquecedor. Caso contrário, a eficiência tem que ser calculada pela média ponderada de todos os equipamentos. Caso os aquecedores atenderem a demandas separadas, devem ser calculadas de forma independente. E quando os aquecedores estão associados em série ou paralelo, tem que ser calculadas de maneira específica. Equipamentos de reserva não devem ser considerados no cálculo, e o rendimento ele tem que ser fornecido por meio das informações do Programa Brasileiro de Etiquetagem, de preferência. Se esse valor ele não é fornecido, pode-se utilizar as informações de laudos dos fabricantes, ou, na ausência de ambos, os valores dessa tabela que está aqui no slide.
Então, por exemplo, um sistema de aquecimento por resistência elétrica em imersão, um boiler, eficiência de 0,85. É a mesma que a gente utiliza lá para a nossa condição de referência. Aquecedor de passagem, em um único ponto de consumo, 70%, então a gente vai utilizar 0,7 na equação. Aquecedor de passagem de múltiplos pontos de consumo, 0,65 e assim por diante. Determinada a eficiência do sistema, passamos então para o cálculo de consumo. Caso existam dois sistemas elétrico e térmico na mesma edificação real, o que a gente tem que lembrar é que a parcela referente à energia solar térmica ou recuperadores de calor, ela tem que ser abatida em apenas uma equação. Então, esse é um exemplo que a gente vai ter um CAA-E real e CAA-T real na mesma edificação, e aí esse valor de desconto ele tem que ser feito em apenas uma das equações. Um outro ponto são os das perdas térmicas relativas à distribuição, recirculação e ao armazenamento, que devem ser calculadas de forma proporcional para cada uma das fontes, conforme a sua existência. Para o cálculo do consumo energético da edificação real em energia primária, primeiro nós determinamos o consumo, através da demanda da edificação, da energia produzida pelo sistema de aquecimento solar ou recuperadores de calor, e a energia consumida pelas perdas de distribuição do reservatório. E a gente lembra que para a edificação real, o sistema pode ser tanto elétrico quanto térmico, mas para a edificação de referência, esse sistema pode ser apenas elétrico. O sistema de referência ele é sempre o chuveiro elétrico, ou, no caso de um sistema sem acumulação, ou o boiler elétrico, no caso dos sistemas com acumulação. E após a determinação do consumo e do percentual de redução, e no caso de um sistema com potencial para classificação A, nós precisamos averiguar se esse sistema atende aos requisitos de elegibilidade e pode efetivamente ser classificado como A. Alguns critérios são definidos para que o sistema de água quente possa receber essa classificação A, e caso algum desses requisitos, claro, sempre que aplicáveis, não seja cumprido, a classificação máxima a ser alcançada é B. E isso serve tanto para o sistema individual de aquecimento de água, como para a classificação geral. São eles, então, a automação do sistema de recirculação quando existente, dentre três possibilidades, quando associada à temperatura, por período pré-programado ou pela demanda, com acionamento manual ou automático, o isolamento térmico para as tubulações de distribuição e circuito de recirculação. Então, quando existente, essas tubulações destinadas à distribuição e recirculação de água quente têm que ser apropriadas para a função que se destinam e têm que ser isoladas termicamente, com espessura mínima e condutividade térmica conforme essa tabela, que é o valor de condutividade térmica é de 0,04 e espessura mínima de 13. Mas essa tabela aqui, ela tem que ser atendida sempre que o sistema de aquecimento de água dessa edificação esteja localizado nas zonas bioclimáticas mais frias, ou seja, A1, A2 e A3, e quando a tubulação de distribuição de água quente tem comprimento superior a 300 metros, e a tubulação de recirculação de água quente de qualquer comprimento, tem que atender esse isolamento mínimo, tá? Então, são três condições, Essa e essa tem que ser atendidas, e aí essa espessura mínima tem que ser atendida, e em qualquer tubulação de recirculação de água quente, tem que ter a espessura mínima do isolamento também. E aqui o último critério de elegibilidade é o relacionado ao reservatório de água quente. Então, sempre que existente, o reservatório de água quente tem que obedecer aos limites de perda específica de energia máxima conforme essa tabela. E para dimensões não especificadas, a gente pode calcular o valor por meio de uma regressão linear, desses valores que poderiam continuar aqui pela tabela. Então, aí, se ele não está tabelado aqui, a gente utiliza essa equação. Essa é a equação que a gente pode utilizar no caso das perdas relacionadas ao reservatório, que deve ser multiplicada por 2 para que a gente penalize esses reservatórios que não têm a perda específica tabeladas pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem. Finalizamos por aqui o conteúdo relativo ao módulo 5, que avalia e classifica o sistema de aquecimento de água. Até a próxima aula!